convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, queridos irmãos e irmãs, Reverendíssimo Padre Márcio Felipe, Diácono Ademar, irmão e irmã, você que está aqui, você também que nos acompanha pela mídia social, na sua igreja doméstica. Hoje, com toda a igreja, meu irmão, minha irmã, celebramos então a solenidade de São Pedro e São Paulo. Duas colunas da igreja, as bases em si também da igreja. Através dessas duas pessoas, meu irmão, minha irmã, a gente consegue entender de fato o quanto e o quão é maravilhoso se dedicar, se doar, se entregar à missão, o anúncio da boa nova, sem colocar nenhuma condição. A partir do evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus então vai ao encontro dos seus discípulos e os chama para Cesareia de Filipe. Por que Jesus não poderia questioná-los, perguntar a cada um deles, ali mesmo em Jerusalém? Cesareia de Filipe fica ali, muito próximo de Jerusalém, a região periférica, daquela região. Mas Jerusalém era muito movimentada, então Jesus chama os seus apóstolos para Cesareia de Filipe, um pouco mais calmo, para que não ouvisse, não tivesse todo aquele barulho, aquele ruído externo, e pudesse então retirar aquela tensão. Por isso, meu irmão, minha irmã, naquele momento, Jesus então pergunta para os seus discípulos: Escuta, o que dizem de mim lá fora? O que estão falando, o que estão comentando? E os discípulos dizem: Olha, Senhor, estão dizendo que você é João Batista, que você é Elias, que você é Jeremias, que você é algum dos profetas. Mas Jesus, conhecendo o coração claro de todos, Jesus ainda não fica bem satisfeito com essa resposta. E Jesus então vai ao encontro deles e pergunta: E para vocês? Quem sou eu para vocês? Meu irmão, minha irmã, esta é a resposta que nós deveremos constantemente fazer a nós. Quem é Jesus na minha vida, na minha história?
Qual é o espaço que Jesus toma de fato na minha vida, na minha história, na minha casa? Esse é o momento, meu irmão, minha irmã, na qual a liturgia vem colocar para nós esse questionamento. Por meio de João, do Evangelho de João, Jesus vem fazer esse questionamento a cada um de nós. E devemos, então, como verdadeiros cristãos batizados que somos, saber a resposta. Mas uma resposta que satisfaça. É aquela resposta, meu irmão, minha irmã, de assumir de fato o compromisso diante de Cristo e diante da sua igreja. Aquele compromisso, aquela resposta autêntica, firme, decidida. Foi assim que aconteceu na vida de Pedro e de Paulo. De Pedro, na primeira leitura, quando nós ouvimos em Atos dos Apóstolos, meu querido irmão, minha querida irmã, quando Pedro ali preso, jamais desistiu, se manteve perseverante. E o que nós ouvimos? O que fazia, com certeza, também Pedro se manter cada vez mais firme na sua fé, na sua perseverança, sem desistir em meio a tantas dificuldades que ele estava ali sofrendo. Alguém poderia me ajudar? Qual seria, então, essa metodologia? O que fazia Pedro se manter cada vez mais firme? Claro, além da confiança no Senhor, ele tinha uma intercessão. O que o povo, a comunidade fazia em prol de Pedro que estava preso, meu querido irmão, minha querida irmã? Orava, rezava. E é esta situação que nós devemos ter constantemente na nossa vida, seja nos momentos difíceis, seja nos momentos fáceis, de todo um instante, nós devemos, meu irmão, minha irmã, buscar na força da oração para nos mantermos cada vez mais perseverantes, firmes, fiéis ao Senhor, confiantes no Senhor. E é o que acontecia na vida de Pedro. E ao nenhum momento Pedro duvidou. E por meio dessa intercessão da comunidade orante, a oração transformadora, a oração que fortalecia a fé de Pedro, se manteve e acreditou, confiou no Senhor até ser liberto. E aí mostra para cada um de nós, meu irmão, então, além disso, alguns sinais. Pedro, ele se mantém firme, confiante, e acredita e tem consciência da liberdade que ele alcança, que o Senhor nos protege, que o Senhor está conosco, o Senhor não nos abandona em meio à nossa missão. Vamos encontrar dificuldades, meu irmão, minha irmã, mas não estaremos sozinhos. E temos que confiar nessa promessa. E o Senhor está conosco, em meio a tantas situações. E aí nós ouvimos também, meu irmão, minha irmã, alguns símbolos. Nós ouvimos falar sobre as sandálias, não foi? Significando para nós, quando nós colocamos, meu irmão, minha irmã, essas sandálias, nós estamos saindo em missão, assumindo de fato esse compromisso. Além das sandálias, a gente também ouve sobre o cinto. O que significa o cinto para cada um de nós? É você se deixar, se levar, se entregar ao serviço, à vivência da caridade. E além disso, o manto, nós não ouvimos falar também, né, do manto, jogado ali nas costas, significando o que para cada um de nós? A nossa dignidade de missionários, discípulos apaixonados de Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, temos que tomar isso para a nossa vida, para a nossa história. E aí nós vamos já caminhando para a segunda leitura, tirada da segunda carta de Timóteo. Também Paulo, preso, escreve esta carta, relatando ali a sua confiança no Senhor, meu irmão, minha irmã, em meio a tantas situações também de dificuldade.
Como nós conhecemos também a vida de Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? No meio, caído ao chão, quando nós nos entregamos a esta missão, meu irmão, minha irmã, nós temos que começar lá de baixo. Aonde o Senhor vai ao nosso resgate, aonde o Senhor vai nos transformando, e é o que aconteceu na vida de Paulo, naquele momento que ele tem um encontro íntimo, quando ele está saindo rumo a Damasco, para capturar, para matar aqueles que ainda estavam anunciando, vivendo esta experiência com o Senhor. E nessa mudança transformadora na vida de Paulo, meu irmão, minha irmã, aqui ele relata, em meio a tantas dificuldades, saindo então de uma condição de perseguidor para um grande missionário, um grande anunciador da boa nova. E a partir daí, Paulo então se torna um dos principais missionários, discípulos do Senhor. E não se abalou em meio a tantas dificuldades. E aqui ele coloca, sabendo já das suas condições, da sua situação, naquilo que ele estaria experienciando, tanto Pedro como Paulo entregam a sua vida, derramam o seu sangue pela missão, pela sua igreja, por Cristo, pelo Senhor, sem impor nenhuma condição. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, em qualquer brisa, em qualquer pequena tempestade, já nos abalamos, a nossa fé já vai sendo minimizada. Mas não, nós temos estes dois exemplos para cada um de nós, Pedro e Paulo, as duas colunas que se manteram em pé, firmes, absolutos na fé, perseverantes na fé. E a partir daí, Paulo então vai finalizando dizendo: combati um bom combate. Já completei a minha corrida, mas meu irmão, minha irmã, guardou a fé. Quantas vezes, em meio a tantas situações, cada um de nós deixamos de confiar no Senhor, deixamos de acreditar no Senhor, deixamos de colocar nossa vida, nossa história e esperançar no Senhor, por conta de tantas situações tão simples. O Senhor vai ao encontro ali dos seus discípulos e faz a pergunta: quem sou eu para você? Paulo e Pedro nos dá esta resposta: é aquele que ama, é aquele que doa, aquele que se entrega, sem impor condição nenhuma. Esse é Jesus, e é este Jesus que temos que vivenciar, que temos que experienciar e temos que levar. Fazer como disse o nosso primeiro bispo, Dom Gabriel, levar o Cristo para quem não o conhece e consciência do Cristo para aquele que ainda, por uma situação ou outra, cabeça vazia, coração peludo, se esqueceu, deixou Jesus engavetado. É esta situação, é essa condição, e é este o nosso desafio, meu irmão, minha irmã, em meio a tantas situações que vão deixando a gente cada vez mais perdido. Mas se a nossa vida, se os nossos olhos estiverem fixos no Senhor, eu vou manter esta minha intimidade com Ele. E em meio a tantas turbulências, vou me manter perseverante na fé. E quando eu me perguntar quem é Jesus na minha vida, você vai saber a resposta. Então, meu irmão, minha irmã, nesta noite, vamos pedir ao Senhor, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, na qual hoje celebramos, também Nossa Senhora desatadora dos nós, que venha ao nosso encontro, que vá desatando esses nós, que fazem com que nós nos deixemos cada vez mais distantes do Senhor. Vá afastando isso da nossa história, da nossa casa, da nossa família, e vamos ter essa capacidade, esta força, este ânimo, para buscar no Senhor sempre a nossa força,
o nosso ânimo e a nossa coragem. Vamos pedir então, meu irmão, minha irmã, que Maria interceda por nós e nos ajude a fortalecer constantemente esse nosso compromisso de cristão e também de missionário. E possamos refletir.